Ponto de Vista. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, web espectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando mais um programa Ponto de Vista através da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E o tema que nós vamos abordar hoje no programa Ponto de Vista é exatamente o seguinte: especialistas e ativistas. Então, para iniciar a conversa, vamos recorrer ao nosso dicionário Aurélio para ver o que significa especialista e o que significa ativista, segundo o dicionário Aurélio. Então, especialista primeiro. O que é um especialista segundo o dicionário Aurélio? É aquela pessoa que se dedica exclusivamente ao estudo ou à prática de uma ciência, uma arte, uma profissão. Especialista também é sinônimo de perito, profissional, e é sinônimo de técnico. Então essa é a definição do dicionário Aurélio de especialista. Geralmente o especialista tem como horizonte, tem como farol, né, que ilumina as suas ideias, a ciência. Então o especialista ele é ligado à ciência, ele quer comprovações da ciência, ele busca conhecimento científico para gerar teorias, gerar resultados, resolver problemas. Então, geralmente, é assim que se comporta o especialista. E é claro, o especialista ele tem que ser uma pessoa escolada, uma pessoa pesquisadora, né, para ele se tornar um especialista. Não é só querer ser especialista que é especialista. Ele tem que treinar, tem que passar por uma escola e tudo mais, né? Vamos ver agora o que significa ativista segundo o dicionário Aurélio. Bom, segundo o dicionário Aurélio, é a pessoa que trabalha de modo ativo, eficiente, na prática, por uma causa, falando especialmente de um interesse coletivo. Os ativistas, por exemplo, do meio ambiente, garantem a sua preservação. Então, essa aqui é a definição do dicionário Aurélio. E o que é sinônimo de ativista segundo o dicionário Aurélio? O ativista é também um militante, um defensor. Então, o ativista geralmente ele tem como farol, como horizonte, uma ideologia, uma ideia, algo fictício, algo que ainda, talvez, muitas vezes não se realizou ainda, não se concretizou. Então está aí a grande diferença entre o especialista e o ativista. O especialista tem como horizonte a ciência e o ativista tem como horizonte a ideologia. Geralmente, os ativistas não são especialistas em nada. Geralmente é assim. Ou seja, o ativista, isso já é a minha opinião, o ativista é aquela pessoa que tem o conhecimento de pato. O que é o conhecimento de pato? Vamos fazer uma comparação com o pato. O pato, ele voa, né? Só que ele não voa tão bem quanto uma águia, mas voa. O pato também anda, só que ele não anda tão bem quanto uma gazela, não corre, né, tão bem quanto uma gazela, mas anda, mais ou menos, mas anda. O pato também nada, ele nada, mas não nada bem igual um peixe, ou seja, faz tudo, mas faz tudo mais ou menos, faz tudo, como diz o caboclo, faz tudo malemar, né, não é isso? Então, geralmente, ativistas são assim. Eu estou fazendo uma leitura. Ele tem como horizonte uma ideologia, algo que ele almeja construir, uma ideia que ele quer que se concretize, certo? Ele ou um grupo de pessoas. Ok, pessoal? Então, essas são as definições do dicionário Aurélio. Eu vou chamar o comercial.
para que a gente possa continuar explanando mais sobre esse assunto. Então, vamos ao comercial. Posto Sociedade dos Motoristas. Há mais de 60 anos, atendendo Itajubá e quem passa pela BR-459. Combustíveis com a qualidade e garantia da Shell. Preços especiais e aquele atendimento que você merece. Atendimento 24 horas, de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Posto Sociedade dos Motoristas. Avenida Padre Lourenço da Costa, 409, no bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. São mais de 60 anos de tradição. Posto Sociedade dos Motoristas. Imagine uma TV onde sua cidade e micro-região tem prioridade. TV Itajubá, aplicativo, YouTube, site, Facebook, com informações e eventos ao vivo. Esta é a TV Itajubá. Jornalismo, esporte, entrevistas, documentários e anunciando as melhores empresas. TV Itajubá, com 2 estúdios para as mais diversas produções. Camarim para recepcionar nossos convidados com comodidade. Esta é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde seu sonho se torna realidade. Batata Suprema. Muito mais qualidade no seu dia a dia, desde a produção até chegar à sua mesa. Trabalhando com a mais alta tecnologia e respeito aos clientes, para que você possa ter o verdadeiro sabor das deliciosas Batatas Suprema. Solicite a visita de nosso representante 35 3662 1354 ou WhatsApp 35 99203 0659. Visite nosso site batatasuprema.com.br. Batata Suprema, nos melhores supermercados. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista através da TV Itajubá. E hoje nós estamos abordando o assunto especialistas e ativistas. Bom, nós vimos no bloco anterior, que segundo a definição do dicionário Aurélio, um especialista é alguém que é ligado à ciência, ele tem como horizonte, como farol a ciência. Ele busca resultados, ele busca solução de problemas. É uma pessoa escolada, é uma pessoa pesquisadora, né? Ele é especialista naquilo. Ele busca realmente o que a ciência dá de resposta para ele. Já o ativista é um ideologista. Ele tem uma ideia, ou um grupo de pessoas tem uma ideia e segue defendendo aquela ideia, aquela filosofia de vida, né? Então, muitas vezes, essa ideologia dos ativistas é uma ideologia política ou tem um viés político. Às vezes, a desculpa é falar assim, eu sou um ideologista dos animais, mas, na verdade, tem um viés político ali. Porque, vamos falar a verdade, né, pessoal? A política está em tudo, né? E a politicagem também. A politicagem é a política mal feita, a política corrupta, né? Porque a política é bonita, a política é uma coisa ótima, bonita, que trata
da vida de todas as pessoas, é de interesse de todas as pessoas, né? Só que a política é muito mal praticada, tem muita corrupção para o meio, tem muita ladoeira para o meio, né? Então, quando a ideologia associa a política, aí pronto, aí a coisa descamba de vez e vira em distorções que realmente prejudicam muitas pessoas, né? Bom, então isso que nós vimos no bloco anterior, que as definições de especialista e ativistas. Bom, pessoal, aí é o seguinte, hoje em dia, vamos nos ater ao que está acontecendo hoje, né? Hoje em dia, nós temos uma rede de comunicação que chama-se internet, a maior rede mundial de comunicação, que é a própria internet. E junto com a internet, ou a cavalo na internet, vieram as redes sociais. E isso aí é um terror. Por que um terror? Para resumir a história, eu considero que as redes sociais é uma fofoca generalizada. Sabe aquelas pessoas antigas, antigamente, né, quando não existia internet, não existia rede social, as pessoas eram ditas aquelas que costumavam falar uma da vida do outro, ficava reunido nas esquinas, ficava reunido ali em grupinhos, falando baixinho, um grupinho falando mal da vida dos outros, falando da vida dos outros e etc. Essas pessoas eram ditas fofoqueiras. Hoje oficializou a fofoca via redes sociais. Oficializou. Hoje a fofoca está digital, está aqui, ó. Hoje as pessoas ficam 12 horas, em média, por dia, fofocando, acessando a internet, uma parte das vezes fofocando, transitando informações muitas vezes desnecessárias, entupindo o cérebro de informação desnecessária, informação supérflua, né? Então, hoje, eu considero que a fofoca generalizou e digitalizou. Hoje, todo mundo fala de todo mundo e de si próprio e gasta um tempão para isso. Ou escrevendo, ou falando, ou mandando foto, ou mandando filme, ou gerando fakes, né? E aí? Aí virou um problema violento. Eu considero isso o mal do século. Por conta disso, as pessoas não evoluem mais nas direções que deveriam evoluir. Por conta disso, geram milhares de problemas e etc. Tudo que nós estamos vivenciando hoje. E eu fico pensando, as pessoas mais novas, as crianças, que não conheceram o tempo antes das redes sociais, que não conheceram a vida antes da internet. Elas nasceram dentro da internet. Essas pessoas mais novas hoje, né? Eu costumo falar que essas pessoas mais novas hoje, para nascer, foi preciso abrir a tampa do computador para elas nascerem. Elas nasceram dentro do computador, elas têm uma habilidade incrível em fazer isso aqui, ó. Elas andam de bicicleta fazendo isso, elas andam correndo fazendo isso aqui, elas fazem tudo na vida e fazendo isso aqui. Por isso que ficam 12 horas por dia aqui. Já pensou metade do seu tempo desperdiçando com fofocas, com coisas desnecessárias? Muito pouca coisa é aproveitada, muito pouca coisa. Isso não está acontecendo de graça. Tem um comando mundial, tem um interesse mundial, para não falar comando, né? Tem um interesse mundial em prender as pessoas aqui. O interesse é financeiro, o interesse é político, o interesse é de poder. Em prenderem as pessoas aqui. Haja visto o seguinte, você pesquisa sobre qualquer assunto lá no Google, de imediato surgem dezenas de outras sugestões relacionadas com aquele assunto que você pesquisou. Isso significa que tem uma inteligência atrás. Não é bondade, não, é uma inteligência atrás para te prender, te manter ali o maior tempo possível. Esse é o problema.
é a prisão, é o cerceamento da liberdade das pessoas, o cerceamento do poder de decisão das pessoas, a autocrítica e assim por diante, a vontade própria, né? É um problema. Uma hora dessa nós vamos fazer um ponto de vista especificamente sobre isso. Mas hoje o assunto é especialistas e ativistas. Estamos estabelecendo um paralelo, uma diferença entre eles, né? Então é isso. Então hoje com as redes sociais a coisa desembocou nisso aí. Então o fato de as pessoas terem habilidade em pesquisar nas redes sociais, em navegar nas redes sociais, em navegar na internet, elas se acham especialistas em qualquer coisa. Surge qualquer assunto, vão lá, aí de imediato o Google já entrega pronto para você aquilo lá, e não sabemos direito qual é o viés do Google, não sabemos direito qual é o interesse do Google, certo? Eles dão prontinho para você ali. Você sabe com exatidão de 100% qual é o interesse em eles entregarem pronto aquela informação para você? De graça! Vocês estão vendo que no programa, segundo programa, o programa Extravisão, na física nada acontece de graça. Assista lá o Extravisão, o primeiro capítulo. Então tá. Mas o Google entrega de graça para você aquela informação que você gostaria de receber prontinha. Será que não está mascarada? Será que não tem um viés ali? Entendeu? Esse é o problema, né? Certo? Então as pessoas se acham especialistas por ter habilidade em navegar aqui, em encontrar aqui facilmente qualquer coisa. Pode colocar qualquer palavra, de imediato aparece. Então você acha, eu sou especialista naquilo, só porque sabe manusear aqui, certo? Mas na verdade, essas pessoas sabem o que elas são? Elas muitas vezes, que se acham especialistas, elas são ativistas. Elas são ativistas, porque elas simpatizam com uma ideologia, com uma ideia política, uma ideia qualquer, e começam a pesquisar sobre aquilo. E o Google fornece mais e mais material sobre aquilo, porque, segundo o que nós conhecemos, tem uma inteligência artificial até atrás comandando o Google, que entrega para você as informações que você quer saber. Olha só, entrega para você as informações que você quer saber sem trabalho de pesquisar muito. Tu clicou ali e pronto, já apareceu. Você acha que aquilo é bondade. Você pensa que aquilo é bondade. Fique pensando, você vai, infelizmente, servir de massa de manobra. Infelizmente, você vai ser comandado por um sistema, por um sistema ideologista, por um sistema que tem um interesse muito maior que a gente desconhece. Bom, então o que acontece? O fato das pessoas saberem navegar ali, ter essa facilidade que o Google oferece para você de pesquisar, ela se acha especialista. E na verdade são ativistas. Ativistas o quê? Políticos, ativistas de causas da natureza, causas dos animais, ativistas de causas sociais. Isso aí é uma mão na roda para os poderosos exercerem domínio. Para os poderosos, aqueles que têm as segundas, terceira, quarta, enésimas intenções de domínio e dominação, é uma mão na roda para esse pessoal dominar a massa politicamente, com ativismos da natureza, ativismo defendendo os animais, ativismo social e assim por diante. Então, olha só para que você está servindo. Para que ou talvez para quem você está servindo, né? Então essas pessoas não percebem que estão servindo apenas como massa de manobra. Massa de manobra, essa é a palavra. De um grande poder
ou de vários grandes poderes no mundo, né? Isso não é somente na esfera das pessoas comuns. Vamos falar assim. Não é só na esfera das pessoas comuns que isso está acontecendo, não. Isso está acontecendo também nas universidades, onde deveríamos ter pensadores, deveríamos ter pesquisadores, deveríamos ter pessoas que tivessem como farol a ciência, pessoas que fazem a universidade, pessoas que ensinam na universidade, professores que ensinam nas universidades. É ali que é o topo da ciência, né? É ali que desbrava os horizontes da ciência. Mas não, infelizmente, nos dias de hoje, as universidades nossas foram contaminadas pelos ativistas. E hoje elas não ensinam mais a ciência, ou não ensinam mais somente a ciência. Elas ensinam a ideologia, elas ensinam o ativismo, elas ensinam o que não deveriam ensinar. Infelizmente, não é igual àquela universidade antiga que tinha como mira a ciência, a pesquisa, a solução dos problemas, não importando qual que era a opinião política, religiosa e etc. Das pessoas. Hoje acabou isso. Infelizmente, eu que passei pela universidade, eu que fiquei muito tempo na universidade, fazendo minha graduação, meu mestrado, né, e o doutorado também, eu posso falar disso. Eu passei por esse caminho, eu posso falar disso. E olhando hoje a universidade, ela foi contaminada. Foi enviesado ali o ativismo, principalmente político, hoje em dia. Então, por causa disso, que nós estamos sofrendo com essa pandemia, por causa disso, que a gente foi espalhado o pânico, sofrendo psicologicamente. Fisicamente a coisa existe, claro, todos que são contaminados e ficam, de certa forma, doentes, vamos falar assim, porque as pessoas podem ser contaminadas, mas muitos não ficam, nem aparece a doença. Mas aqueles que aparecem a doença, claro que estão sofrendo os efeitos da doença, do vírus e etc. Mas os milhões de pessoas que estão sofrendo psicologicamente por causa do pânico espalhado pelas redes sociais e principalmente pelos meios ditos oficiais de comunicação, pela grande mídia, que espalhou o pânico dessa pandemia a ponto de parar o mundo. Isso nunca aconteceu na vida. Isso está acontecendo por causa dessa enorme influência que as redes sociais exercem hoje na vida das pessoas. Imagine você, sem as redes sociais, sem internet, você acha que essa pandemia teria tido esta importância que estão dando? Teria tido essa propaganda do mal que está sendo veiculada todos os dias, todo instante? Você liga os jornais das TVs ditas oficiais, eles ficam praticamente 24 horas ali, falando somente dessa tragédia, espalhando pânico, muita gente entrou em depressão já por causa disso. Olha o sofrimento. Não é possível deles enfatizarem que as pessoas estão sendo curadas, que a vacina está aí, está resolvendo o problema. Já estamos há mais de um mês aqui no Brasil que já estão vacinando. Cadê o resultado que eles falam? As pessoas que foram vacinadas, ninguém pegou o vírus, ou foram infectadas, mas ninguém pegou o vírus, estão bem. Cadê as notícias boas?
só estão espalhando as notícias más. Por qual interesse, hein? Por qual interesse? Interesse escuso, né? O que é um interesse escuso mesmo? Interesse escuso é aquilo que a gente não sabe qual a sua finalidade. Mas que tem interesse, tem, porque a propaganda é muito forte, estão despendendo muito trabalho para se fazer essa divulgação. Então, esse é o problema que estamos vivendo hoje em dia, né? Então, separem muito bem o que é especialista e o que é ativista. Principalmente nas redes sociais, tem muito ali ativista se dizendo especialista. Eu posso dizer o que é um especialista. Eu posso dizer porque eu passei por uma universidade. Eu passei por uma universidade e atuei fortemente na universidade. Eu sei o que é um especialista. É baseado nessa opinião que eu falei. Então, preste atenção. Vocês todos que estão ouvindo, assistindo esse programa, preste atenção, analise bem o que é, estabeleça a diferença entre especialista e ativista. E siga um dos caminhos. Se você quiser ser especialista, seja especialista. Se quiser ser ativista, servir de massa de manobra muitas vezes, que sirva. Mas essa é a minha opinião. Este programa, estamos chegando ao final, mas eu expresso sempre a minha opinião. Se você discorda ou não, tanto faz. Cada um tem a sua opinião, cada um ainda é livre, né, para ter a sua opinião. E preste atenção, a liberdade é a maior coisa que o ser humano possa ter, né? Ainda, né, nós temos a liberdade, mas estamos percebendo por aí que estão cerceando a liberdade. Vamos tomar cuidado, vamos nos alertar para isso, né? Vamos manter a nossa liberdade. E fora tudo isso, você tem que ter outra mira, seja qual for a sua direção. Seja se você é especialista ou se você é ativista, não interessa aí. Você tem que ser alguém que acredita em Deus. Aí sim. E se você acredita em Deus e confia em Deus, não tem nada desses vírus aí, vamos falar assim, que vai te influenciar. Não tem nada dessas fofocas aí nas redes sociais, dessas influências negativas que vai te tirar do caminho. Por isso que eu falo, tenha fé em Deus. Isso sim, é algo nobre. Pessoal, muito obrigado pela audiência deste programa e da TV Itajubá. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo programa. Ponto de vista. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.